Hoje, o quadro Campo Futuro vai falar dos painéis de levantamento de custos de produção da pecuária de leite. Colíder, Pontes e Lacerda, Araputanga e Dom Aquino foram visitadas pela equipe do projeto, que debateu com os produtores o trabalho desenvolvido nessas cidades. E quem participou das reuniões e agora conta tudo para você é o assessor técnico da CNA, Tiago Rodrigues, está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Muito obrigado. Então vamos começar traçando aí qual é o perfil dos produtores das regiões visitadas. Quando a gente visita uma região que é muito forte em pecuária de corte, invariavelmente a pecuária de leite ela está amarrada a essa condição do pecuarista de corte estar trabalhando há mais tempo nessa atividade. Basicamente, das 4 praças visitadas, apenas Colíder se destacou um pouco mais pela característica dos animais, um pouco mais especializados na produção de leite, uma produção diária um pouco maior que as outras praças. Colíder a gente definiu uma propriedade típica lá de 300 litros dia, contra a maioria das outras cidades visitadas, girou em torno de 100 a 180 litros dia. Então isso denota um pouco como é elevada a atividade na região. Rebanho mestiço, muita influência do gado de corte, produtor ainda fazendo aquele velho, entrando naquele velho dilema entre usar um touro com característica leiteira ou um touro para produzir bezerros, para vender numa situação um pouco melhor. Então as praças visitadas destacaram bastante isso para a gente. Tá certo, Tiago. E esse modelo, então, produtivo acaba influenciando os custos de produção? Com certeza, Lara. A princípio, quando a gente pega uma atividade que ela está muito enraizada ainda no sistema extensivo, ela tem muito pouco custo operacional efetivo. O custo operacional efetivo dela, que é aquele que o produtor desembolsa mês a mês, ele é muito baixo, porque o investimento é muito pequeno. O produtor está acostumado a trabalhar com animais com pouca exigência nutricional. Em contrapartida, os animais produzem muito pouco, média de 5, 6 litros por vaca dia. Então, o produtor não tem muito custo, mas em compensação ele tem uma produtividade um pouco menor e isso acaba trazendo um potencial muito baixo para a atividade. Agora, nesse sistema, os produtores estão conseguindo ter rentabilidade? Pela análise que a gente fez nas 4 regiões, a gente vê que o custo operacional efetivo deles é muito baixo. Então ele não tem muito gasto. Então a margem bruta por litro de leite acabou sendo uma margem bruta bastante elevada, principalmente pela situação que a gente vivenciou ano passado, com o preço de leite aí do segundo semestre para frente, dando uma descolada boa, aumentando de forma considerável para o produtor. Então esses produtores trabalharam aí mais do que a metade do ano com a margem bruta bastante considerada. Isso reflete um pouco quando a gente analisa a situação de 2 praças específicas. Por exemplo, Colíder, que foi uma praça de 300 litros dia e que teve um custo operacional efetivo um pouco maior, e a praça de Araputanga, quando a produção foi de 100 litros dia, só que um custo um pouco menor. Quando a gente analisa a margem bruta dessas 2 atividades, a região de Araputanga tem uma margem bruta melhor, porém ela tem pouco volume de leite. Então isso traz uma certa ineficiência para o sistema. Apesar do custo maior de Colíder, quando a gente analisa no montante final, no volume de leite produzido, ela leva vantagem porque traz mais retorno ao produtor em termos financeiros. É uma análise bem detalhada. Agora, entre as cidades visitadas, os painéis mostraram muita diferença na produção? Apenas a gente destacou essa situação de Colíder, com animais mais especializados e uma produção maior, tanto pela média da propriedade como a média por animais. E as demais áreas são áreas que ainda estão muito enraizadas com a atividade de corte. A gente vê lá que mais de 35% da renda desses produtores vem da comercialização de animais, seja da venda de bezerros ou da venda de animais para descarte. Então isso acaba trazendo uma certa instabilidade para a atividade leiteira de uma forma geral. E os pecuaristas de leite estão otimistas nessa região? O que a gente pôde sentir desse pessoal lá, entrevistando, conversando, foi que o cenário do ano passado, início do ano passado, foi um divisor de água para eles. Tiveram muito problema com relação a custo de produção, no final de 2015, início de 2016, então no final, mais para o período
do segundo semestre de 2016, eles começaram a animar porque as condições produtivas começaram a melhorar. E no momento que a gente vive hoje, com milho em preços baixos, farelo de soja também acompanhando, então a atividade começa a ser vista de uma forma melhor. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Tiago Rodrigues. Muito obrigado. Tenha um bom dia, um bom fim de semana. Obrigado, Ara, para você também.